Olá, seja bem-vindo a essa última parte do edital do Banrisul, a qual eu estou gravando. Eu e mais 4 amigos, como você sabe, nos reunimos para gravar completamente o edital do Banrisul 2015 escriturário. Minha parte de informática foi dividida com o amigo Cláudio Damasceno e nessa aula vamos falar especificamente sobre o Word. No YouTube eu já tenho as aulas sobre o Calc, sobre o Writer, sobre vírus, e-mail e segurança da informação. Abrindo o edital, vamos encontrar agora o último tópico a qual vou abordar. Se você percebeu, o BR Office Writer e o Microsoft Word vieram dentro da mesma parte do edital, ou das referências. Então, eu separei esse texto, copiei, colei aqui embaixo para que nós possamos falar especificamente do Word. Na parte de cima falamos sobre o BR Office Writer e você vai ver que os dois programas, apesar de serem de fabricantes diferentes, fazem exatamente a mesma coisa, que é editar textos. Um bom editor de textos é aquele que oferece a você ferramentas para uma edição poderosa. O Microsoft Word é uma ferramenta que você encontra no pacote Microsoft Office. Esse é um pacote pago. Então pode ser que você não tenha acesso ou não tenha tido ainda acesso a essa ferramenta justamente por causa disso. Órgãos públicos trabalham com o BR Office Writer e você viu nas aulas que eu gravei, foram mais de 2 horas e meia de treinamento, e recursos específicos desse editor de texto. Sem dúvida nenhuma que se você vai passar na prova, provavelmente você vai utilizar os recursos do BR-Office ou do LibreOffice Writer. Mas o Microsoft Word, por ser de conhecimento de mercado, é bom, né? Muitos editais exigem esse tipo de conceito também, que você entenda de ambos os programas, então eu vou gravar também essa sequência de aulas. Vamos nos basear também no edital para criar um volume de aulas que eu consiga abordar todo o conteúdo do edital. Nós vamos começar falando realmente, especificamente sobre o Microsoft Word e os conhecimentos práticos eu vou passar a vocês no decorrer deste treinamento. Muito daquilo que eu faço hoje no Word eu vou transferir meus conhecimentos através destas videoaulas. Basicamente, o que nós temos que entender é como funciona o ambiente de trabalho do Microsoft Word diferente do Writer. E depois vamos ver item a item desse nosso edital, para que você possa aprender de uma forma bem rápida e compilada todos os recursos desse poderoso programa chamado Word. Eu acho esse programa sensacional, espetacular. Eu utilizo ele boa parte do meu tempo. Sou especialista em Excel, que também faz parte do Microsoft Office, mas o Microsoft Word sempre tive um carinho especial por esse programa, pois eu consigo edições de texto profissional, editar textos profissionalmente, utilizando essa ferramenta que é de domínio de mercado. Eu tenho certeza que você já deve ter utilizado o Word em algum momento. Se não, aproveite essa aula, porque passarei diversos conhecimentos práticos, efetivamente, da utilização dessa ferramenta. E esses recursos vão ser úteis para que você possa aplicar na prova no dia do seu exame. Vamos começar explicando o conteúdo. Mas antes de mais nada, vou pressionar aqui um Ctrl+O, que é uma tecla de atalho para um documento novo. Essa versão que você está vendo na tela é o Word 2016. É a atualização do pacote Office da Microsoft. Como o edital não falou especificamente de uma versão, nós vamos falar sobre o Word 2010, que eu acredito seja a versão ainda que mais esteja sendo utilizada no mercado. Se você notar, vai perceber que poucas coisas mudaram na tela do ambiente. Então não se preocupe se você vai estudar o 2010 e vai cair o 2013 na prova, ou ainda o 2016. Todos os recursos são praticamente os mesmos, com exceção, é claro, de um ou outro botão, como esse compartilhar, alguns botões que vão aparecer na ferramenta que não estavam nas versões anteriores. Nessa versão 2016, todos esses botões aqui são os mesmos que vão aparecer na versão que você vai ver do 2010. Vou fechar então o edital, vou salvá-lo. E conforme nós vamos caminhando com o conteúdo, eu vou eliminando, ou nós vamos pintando, tarjando de vermelho o conteúdo abordado para que você possa se dedicar exclusivamente para os outros tópicos. Um backup foi feito, eu vou apagar esse backup, vou subir esse arquivo. Nas aulas de Windows que o amigo Cláudio Damasceno está gravando, você vai saber também como manipular esses ícones na sua área de trabalho, não se preocupe. Abrindo o Word, clicando sobre o botão Iniciar, você vai encontrar aqui na lista de aplicativos do seu Microsoft Windows os ícones ou os tiles, os tijolos com os programas. Se você está utilizando a versão 8 ou a versão 10, como eu. Se você estiver utilizando o Windows 7, você vai encontrar no menu Iniciar, em todos os programas, um grupo chamado Microsoft Office. Rolando a tela, você vai encontrar então aqui o Microsoft Office e abrindo o grupo você vai ver todos os programas que o compõem. Um deles é o Microsoft Word 2010.
Eu tinha o 2013 instalado também na máquina, mas com a atualização do 2016 ele foi removido e o 2016 foi instalado em seu lugar. O Microsoft Word 2010, quando eu clico sobre esse ícone, você vai ver que ele vai abrir rapidamente. Quando você abre um programa e logo na sequência abre esse programa novamente, você está recuperando parte dos dados que está na memória cache do seu sistema operacional. Essa memória cache ela é muito mais rápida do que a memória RAM, só que ela é muito mais cara. Normalmente o micro ele vem com uma quantidade de memória cache em mega, porque ela é ultra rápida, extremamente rápida. E a memória RAM ela faz esse acesso, o global, ele guarda todos os programas que você está rodando naquele momento. Se eu fechar então aqui o Word 2010 e fizer a abertura dele de novo, observe, vou vir até aqui o grupo Microsoft Office, aqui Microsoft Office e vou clicar sobre o Microsoft Word. Você vai ver que instantaneamente ele vai abrir. O Word possui vários componentes de tela. O primeiro controle que vamos ver é aquele que você já conhece, se você assistiu às aulas, é claro, das versões anteriores, é esse aqui à esquerda, onde nós podemos controlar a janela do nosso aplicativo. Essa caixa de controle, quando clicada uma vez, ela permite a você selecionar os comandos de manipulação das janelas. O comando restaurar, que é esse primeiro aqui, se você notar esse desenho do botão, é o mesmo que encontramos aqui na parte superior à direita da tela. Um clique sobre restaurar vai fazer com que a sua janela, que estava em tela cheia, seja restaurada para a posição natural que estava anteriormente. Clicando agora sobre esse botão maximizar, ele faz o inverso, ele vai voltar a ocupar a tela toda. Essa caixa de controle possui outros recursos ainda, como mover, tamanho. Alguns estão indisponíveis porque a janela não permite utilizá-los nesse momento. Por exemplo, com a janela maximizada, eu não posso movê-la, não posso alterar seu tamanho nem maximizá-la, pois ela já está. Se eu minimizar, a nossa janela do aplicativo vai ser trazida aqui para a barra de tarefas e um clique do mouse vai fazer com que essa janela seja restaurada novamente. Minimizar não é o mesmo que fechar. Quando você restaura o tamanho de uma janela, vou restaurar ela agora, se você clicar sobre essa caixa de controle, vai ver que agora o comando mover, tamanho e maximizar estão disponíveis. Se eu clicar em mover, você vai ver que eu posso, com as setinhas, com a seta direita e esquerda, para cima e para baixo, relocar essa janela pela minha tela. Pressionando o Enter, ela vai ser fixada. Se você quiser acessar essa caixa de controle utilizando o teclado, então vamos lá, comece a anotar aí os atalhos para o Word. Muitos deles são parecidos com os atalhos que vimos anteriormente, pois as janelas elas podem ter a mesma maneira, o mesmo modo de operação que janelas de outros aplicativos. Não importa se é Word, calculadora e assim sucessivamente. Alt barra de espaço vai fazer com que aquele controle seja acessado. E depois com as setinhas de opção você pode se deslocar pelo menu. No menu você vai ver que algumas letras estão sublinhadas. Eu não preciso pressionar o Enter, por exemplo, para executar o comando mover. Eu posso pressionar a letra V sozinha e a partir de agora, com as setas de direção para a direita e para a esquerda, eu consigo mover a minha janela. ESC faz com que a janela volte para o local normal. Ou, se você estiver movendo e quiser fixar a janela, pressione Enter. Alt barra de espaço, então, vai abrir esta janelinha da caixa de controle e você pode, então, encontrar ou executar qualquer um desses recursos da sua janela do aplicativo. Observe que esse fechar é um X e esse X ele está aqui no controle da janela na parte superior da tela. Você pode fechar a janela, então, clicando nesta opção ou você pode clicar no X aqui à direita ou ainda pressionar a tecla de atalho Alt F4. Alt F4 é a tecla de atalho universal para fechar as janelas de qualquer aplicativo que esteja sendo rodado no ambiente gráfico. Não importa se seja calculadora, WordPad, bloco de notas, qualquer coisa que você esteja executando, pressionando Alt F4, a janela será encerrada, que é o mesmo que preencher esse X aqui na parte superior da tela. Outros controles que você encontra aqui na janela. A barra de títulos, que é essa barra faixa que você encontra na parte de cima da tela, ela tem várias funções. A primeira é mostrar o nome do documento que está aberto e o nome do programa que está em execução. A barra de títulos, se você clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre ela, vai restaurar a janela da aplicação, fazendo com que ela ocupe o tamanho original na janela da sua tela, da sua desktop. Se você clicar duas vezes novamente em uma janela que está restaurada, ela vai maximizar a janela do seu aplicativo, ocupando a tela toda. A barra de títulos também serve para que você possa arrastar a janela pela tela.
De todas as partes aqui da sua tela, esta é a única em que você consegue clicar com o botão esquerdo e arrastar a janela como um todo pela sua área de trabalho. Diferente das bordas, perceba que quando você encosta o mouse nas bordas da sua janela, segurando o botão esquerdo, você consegue maximizar, minimizar, você consegue aumentar para a esquerda, diminuir, você consegue redimensionar a sua janela de forma prática, usando apenas as bordas da janela. O meu amigo Cláudio Damasceno vai explicar em uma aula específica como funciona o controle de janelas dos aplicativos no ambiente do Windows. Vamos dar sequência. Documento 1 é o nome do documento padrão que você vai encontrar em aplicativos como o Word. Quando você abre um documento totalmente novo, o nome Documento 1 refere-se a um documento que ainda não foi salvo. Se abrirmos um novo documento, você vai ver que essa numeração vai sendo incrementada. Documento 2, 3, 4 e assim por diante. Um documento, então, que tem a característica de nome com um número, ou seja, documento 1 é aquele que não foi salvo. Geralmente, em provas de concurso público, eles pedem justamente esse tipo de detalhamento. Eles podem dar um print numa tela do Word como essa e perguntar se o documento que está em edição, pode ter texto aqui dentro, está salvo ou não. Olhe para o título. Só que cuidado, você pode também salvar esse documento com o nome de documento 1. É muito subjetiva essa pergunta, vai ter outra característica na questão que vai permitir a você identificar se esse é um documento válido ou não, se é um documento novo ou não. Aqui do lado esquerdo você vai encontrar diversos botões num local chamado barra de acesso rápido. A barra de acesso rápido ela tem mais ou menos a mesma função do que a antiga barra de ferramentas que tínhamos na versão do Word 2003. E também a mesma funcionalidade que você viu lá no LibreOffice no Calc. Se você se recorda, quando trabalhamos com o LibreOffice, deixa eu abrir aqui o Calc e o Writer. Estamos abrindo aqui, vou abrir. Pronto, o programa foi aberto e se você notar, nas barras de ferramenta nós temos os botões do Writer. No Word, nós temos esses botões agora rearranjados de forma um pouquinho diferente. Esse botão aqui, na barra de acesso rápido, é chamado de botão de arquivo novo, que é o mesmo que esse. Essa impressorinha aqui de impressão rápida é o mesmo que esse aqui, quase igual. Você tem então uma série de recursos que podem ser equivalentes nas duas aplicações. Vou fechar o Writer, vamos voltar para o Word. A barra de acesso rápido, ela permite a você colocar os atalhos dos principais comandos que você utiliza e não aqueles que estão aqui na faixa de opções. Você pode colocar o comando que você quiser aqui na parte superior. Essa seta de opções permite você abrir os recursos que a barra de acesso rápido possui. Note que alguns itens estão assinalados, como o item novo, o item salvar, impressão rápida, desfazer e refazer. Essa marcação antes da palavra significa que o botão está ativo. Se eu clicar sobre a opção abrir, você vai ver que um novo botão vai ser inserido com o recurso abrir do Word. Clicando no botão de opções, você pode então ativar e desativar recursos da sua barra de acesso rápido. Mas não são só esses botões que podem ser abertos. Se você observar na parte de baixo da tela, nós temos um grupo aqui chamado Mais Comandos. Clicando em Mais Comandos, você terá acesso a uma caixa de diálogo com as opções do Word. E nessa caixa de diálogo, você conseguirá adicionar botões que não aparecem por padrão. Por padrão, assim que você abre essa caixa de diálogo, os comandos mais utilizados são exibidos. Se você rolar essa tela para baixo ou para cima, vai ver aí que existe aproximadamente uns 30 comandos. Mas, se você trocar isso aqui para todos os comandos, vai ver uma lista de centenas de recursos que podem ser utilizados. Veja só, são centenas de botões que você pode adicionar à sua caixa de acesso rápido. Vamos fazer um teste. Eu vou escolher aqui um botão aleatório. Eu vou colocar aqui o botão nota de rodapé e fim. Só que só clicando sobre o item não faz com que ele seja colocado na barra de acesso rápido. Você deve clicar no botão adicionar e ele vai ser inserido aqui à direita. Assim que ele é inserido, você pode ainda clicar no item e reorganizar sua posição, colocando no início, no meio, na posição que você desejar. Eu vou deixar ele no final só para podermos identificar de forma mais prática. Clicando no botão OK, você vai ver então que o botão vai ser inserido e eu posso a qualquer momento utilizar esse botão aqui ao invés do botão que está aqui na nossa faixa de opções. A barra de acesso rápido, então, é isso. Ela permite a você ser prático. Outra funcionalidade da barra de acesso rápido. Se você notar,
parando o mouse sobre um botão da barra de acesso rápido, você vai ver para que serve aquele botão e as teclas de atalho associadas a ele. Vou falar com vocês no decorrer desse treinamento sobre muitas teclas de atalho. As teclas de atalho, elas são também muito exigidas em provas de concurso. E são elas que fazem com que você, primeiro, tenha produtividade no uso da ferramenta e, segundo, que você consiga aprimorar, consiga aplicar esses conhecimentos durante o exercício da prova. Bom, a barra de acesso rápido ela pode ser exibida tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo da faixa de opções. Você selecionando a opção vai ver que ele vai ser transferido para baixo da faixa de opções e muitos botões podem ser inseridos quando ele está aqui nessa posição, ao contrário aqui em cima que ele ficaria restrito, com um pouco menos de espaço do que é aqui embaixo. Quando ocultamos a faixa de opções, vemos que essa barra de acesso rápido ela fica sempre disponível. Então você pode até ocultar a sua faixa de opções para ter os botões de acesso rápido, depois que você os organizou, de forma mais rápida. Vamos voltar ele para a opção original, acima, e temos então agora esse componente chamado de barra de acesso rápido, já de conhecimento também, para que você possa utilizá-lo. O que mais que nós temos aqui na nossa área de trabalho do Word? Se você notou, nós temos os botões restaurar, eles têm os equivalentes aqui na caixa de controle. Uma tecla de sistema operacional muito útil que você pode utilizar, existe uma tecla à sua esquerda do teclado chamada de tecla do Windows, ou WinKey. Essa tecla do Windows está localizada entre o Ctrl e o Alt à esquerda na parte inferior do seu teclado. Se você pressionar a tecla do Windows acompanhado da letra M, vai fazer com que todas as suas janelas sejam restauradas, sejam minimizadas. Se você estiver utilizando o aplicativo e também pressionar a tecla do Windows e a letra D, elas serão minimizadas também. Mas, ao pressionar de novo a tecla do Windows e a letra D, elas serão restauradas, o que não ocorre com a tecla do Windows e a letra M. Isso funciona para todas as janelas que estão abertas na sua área de trabalho. Essa tecla de atalho aqui vimos, que é o comando fechar, que pode ser a tecla Alt F4. Se você quer fechar apenas o documento que está em edição, você não precisa fechar o seu Word. Você pode manter o Word aberto e fechar apenas o documento 1 que está aqui sendo editado. Pressionando Ctrl F4, você vai ver que o documento vai ser fechado. Isso acontece porque você pode manter o ambiente do Word aberto enquanto fecha o documento. Para acessar e fazer isso utilizando os menus, você pode clicar aqui sobre o arquivo. Esse botão é chamado de botão Backstage, nós vamos falar sobre ele. E dentro do botão Backstage, você vai encontrar a opção Fechar, que é para fechar o documento que está em edição. É o mesmo que Ctrl F4. Ctrl O é a tecla de atalho para um novo documento. E quando nós pressionamos Ctrl O, uma página em branco aparece no seu ambiente aí do Word. Essa página nada mais é do que uma folha de sulfite, uma folha A4, porque as minhas configurações são A4, eu vou ensinar você como identificar isso. Ela é trazida para a tela e você já pode digitar o seu texto tranquilamente sobre esse documento. Um editor de texto é aquele que permite a você, que facilita a você a edição do seu trabalho, a edição de texto, sem que você tenha que ficar redigitando ou tendo muito trabalho de digitação. Você pode substituir, localizar. No edital você viu diversos recursos como esse e eu vou trabalhar nessas aulas com você. O botão Backstage, então, faz parte da nossa faixa de opções e é conteúdo de estudo daqui a pouquinho. O botão Backstage, quando pressionado, vai apresentar os recursos de salvamento e manipulação dos arquivos. E a guia Página Inicial é aquilo que vamos utilizar no decorrer. 90% do que fazemos com o Word, os botões estão localizados na página inicial. Então, note que nós temos essas abas chamadas de guias, e todas essas guias elas possuem a sua faixa de opções, que são esses conjuntos de botões com os recursos. Você vai ter então o documento e outros recursos de tela, mas eu vou deixar para continuar essa explicação na próxima aula, para que ela não fique muito cansativa. Até a nossa próxima aula.